Boa noite para todos. Então hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar sobre o capítulo 4, em que Kardec intitulou Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo ele aborda o tema da reencarnação, que é praticamente a base dos nossos estudos da doutrina espírita. O espiritismo se baseia muito na reencarnação. Então Kardec, ele pegou 3 passagens dos evangelhos para iniciar esse capítulo. Ele pegou uma passagem que está em Mateus 16 e em Marcos 8, que ele estava vindo de Cesareia de Filipe e ele interrogou os seus discípulos: que dizem o homem com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Perguntando para os discípulos. O que o povo estava falando? Quem era ele? O que o povo falava a respeito dele? Então eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. João Batista, ele era contemporâneo de Jesus. A gente sabe até pelas Lucas escreveu isso, que Maria, quando estava grávida, foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. Então, como que... E João Batista, pouco tempo antes dessa passagem aqui, ele havia sido morto, havia sido decapitado. Então, por que eles achavam que ele era João Batista? Eles achavam que João Batista poderia ter voltado. Até aí, tudo certo. Mas e Elias? Elias tinha vivido 900 anos antes de Cristo. Como que Jesus podia ser Elias? Aí Simão, Pedro, Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Mas nós vamos nos ater nessa passagem, na observação que o povo fazia, quem seria Jesus. Se era João, se era Elias, se era Jeremias ou algum dos outros profetas. Essa parte em que ele responde para Pedro dá uma outra palestra e é um outro assunto que não encaixa aqui. Também uma outra passagem que está em Marcos e Lucas, eles falam que Herodes, que era o rei da Judéia naquela época, ouvira falar de Jesus e ele ficava encabulado, porque uns diziam que Jesus era João Batista, que João Batista ressuscitara dentro dos mortos. E outros diziam que era Elias, e outros que era um dos antigos profetas. Então Herodes ficava curioso e ele tinha vontade de ver Jesus. Mas ele ainda se perguntava como que podia ser João Batista se João Batista havia sido morto por ordem dele e ele havia decapitado. E Elias e os outros profetas. Aí tem uma outra passagem que está em Mateus 17 e Marcos 9, que depois daquela transfiguração em que Jesus subiu ao monte e ele se transfigurou e ali apareceram Moisés e Elias e os discípulos que estavam com ele viram,
Depois dessa passagem, que a Vera havia acabado, os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Havia, naquele tempo, uma crença entre os judeus. Os escribas falavam isso, que antes da vinda do Messias, porque a vinda do Messias foi profetizada em várias partes do Antigo Testamento, tem a profecia da vinda do Messias. E eles falavam que antes do Messias, Elias voltaria. Então os discípulos estão perguntando para Jesus, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Olha o que eles escrevem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, ele estava dizendo que João Batista e Elias eram o mesmo Espírito, que Elias havia voltado como João Batista. Então, Kardec vai comentar aqui a respeito da ressurreição e da reencarnação. E ele diz que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. Só os saduceus que achavam que morria e acabavam tudo. Mas a maioria dos judeus, eles tinham essa crença, que quem morria voltaria. Eles não sabiam como que se dava o processo, mas eles pensavam assim. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidos, porque eles só tinham uma vaga ideia. Eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente como que isso acontecia. Eles designavam pelo termo de ressurreição o que o Espiritismo fala que é reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, que a maioria das pessoas falam isso. Existe essa conversa, principalmente nas outras religiões, principalmente o catolicismo. Eles acreditaram muito nessa palavra ressurreição, porque reencarnação foi desestimulado a acreditar nisso. Então eles ficaram com ressurreição e eles dizem, muitos dizem até hoje, que o espírito retornará no corpo que foi dele. Mas a ciência, graças à ciência, que já provou para nós, e Kardec fala isso aqui, que isso é impossível. Uma vez que depois que o corpo sofre decomposição, os elementos se espalham e são reabsorvidos em alguma coisa na natureza, então é impossível, cientificamente falando, que um corpo volte a se formar. Não tem como. A reencarnação, Kardec diz, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Ele ainda comenta aqui que a palavra ressurreição, ela pode ser aplicada no caso de Lázaro, que todo mundo deve conhecer essa passagem, em que
Jesus era amigo de Lázaro e das irmãs dele, e Jesus havia ausentado alguns dias, e quando ele voltou, as irmãs foram correndo que Lázaro havia morrido, e que já havia morrido há 4 dias. E Jesus pediu para abrir o túmulo, né? Que Jesus tudo ele sabia. Ele conhecia tudo. Ele sabia que Lázaro não havia morrido. Lázaro estava passando por um fenômeno que na medicina é chamado por catalepsia, mas ele não estava morto. Então, o que Jesus fez? Ele despertou o espírito, mas ele não, o corpo não havia morrido, ele só acordou. Então, a palavra ressurreição, ela podia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias. E nem a outros profetas. Porque Lázaro foi ali no momento e ele estava adormecido. Agora, Elias e os outros profetas já tinham morrido há centenas de anos. Então, João, ele podia ser Elias, mas reencarnado, não ressuscitado. Até porque se conhecia Elias, se conheceu Elias, sabia-se de que família que ele havia sido, e se conheceu João Batista, sabia-se as características dele, de quem que ele era filho. Então eram 2 corpos totalmente diferentes, mas o espírito era o mesmo. Então aí é um caso de reencarnação. Kardec continua e ele vai falar de uma passagem aqui que tem no Evangelho de João. Ele diz que entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. João fala isso. João, o evangelista, não João Batista. E Nicodemos era um doutor da lei. Ele era um senador dos judeus. E ele veio à noite procurar Jesus. Naquela época eles iam à noite, os famosos, procurar Jesus, até para não serem vistos. Mas olha o que Nicodemos falou para Jesus. Mestre. Então ele chamou Jesus de mestre, querendo dizer que Jesus era mestre mesmo. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então o próprio doutor da lei reconheceu em Jesus um Cristo, um Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos. Ele estava dando um puxão de orelha nele. Ele era mestre, era um doutor da lei e não sabia como que acontecia isso.
Então dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então Kardec vai comentar aqui essa passagem. Aí ele diz que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combater como combateu tantas outras. E ele não combateu essa crença da reencarnação. Ele não negou nunca que o Espírito volta. Ao contrário, para Nicodemos ele foi bem afirmativo e para os discípulos também. Agora, uma coisa que deixa muito confuso, que também foi tomado de forma errônea, foi quando Jesus falou para Nicodemos: se um homem não renasce da água e do Espírito, foi mal interpretado que isso foi tomado como que pelo batismo. E é totalmente errôneo. Kardec nos explica que no texto primitivo fala que não renasce da água e do Espírito, e em algumas traduções eles colocaram a palavra, ao invés de Espírito, Espírito Santo. Mas o original é Espírito. E comparando também com o que o Jesus falou que o que renasce da carne é carne e do Espírito é Espírito. Então ele estava comparando a carne com a água e o Espírito com o princípio inteligente. Porque eles tinham também uma crença, e na Gênesis fala isso, que tudo no mundo físico era originado da água. Então, por isso que ele falou que o que nasce da água, o que nasce da carne é carne e do Espírito é Espírito. Então, o que nasce da carne, nasce da água, ele quis dizer a carne e ao corpo físico. O corpo físico são os nossos pais que nos dão. O Espírito é Deus que cria, e com esse estudo que nós estamos fazendo hoje, Deus não cria o Espírito no momento do nascimento. O Espírito, ele revive, ele renasce diversas vezes. E ele falou também que o Espírito sopra onde quer. Aqui também pode ser interpretado como o Espírito de Deus, que lá em Gênesis fala também que o Espírito de Deus sobrevoava as águas e que ele sopra onde quer, que Deus é que manda a gente para onde ele quer, ou também nós, como espíritos, podemos ir para onde quisermos. O Kardec pegou uma passagem que está lá em Mateus, e essa passagem é bem categórica mesmo, aqui é bem explícito, que ele conta essa fala de Jesus, que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que eu vos digo, olha o que Jesus disse. Se quiserdes compreender-vos o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir.
Aí Kardec comenta aqui, se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, lá onde Jesus comentou com Nicodemos, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, aqui em Mateus Jesus foi muito explícito. Não permite equívoco. Olha o que ele fala, ele mesmo é o Elias. Então, desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Aqui Kardec está explicando que Jesus estava querendo dizer que os fariseus, que eram os que conheciam a lei e que ensinavam o que era Deus, o que eram os profetas, eles usavam da violência, eles mandavam matar quem não os seguiam. E aí Jesus está falando que desde aquela época, desde esse tempo o reino dos céus é tomado pela violência, e que agora não, agora é diferente. O paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura, e nada de violência. E olha, o que ele acrescentou também, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ele estava claramente dizendo que naquela época nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Lá em Isaías também tem uma outra passagem que deixa claro a reencarnação. Ele diz assim, ó, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Em Job também tem uma passagem que fala, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Na versão grega dessa passagem, é muito certo que Job está falando da reencarnação, porque está traduzido assim, ó. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto e a ela voltarei de novo. Kardec colocou um item aqui também, falando que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Então ele está dizendo que os laços da família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como certas pessoas pensam. Que, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Ao princípio, que se houvesse uma só existência, se o espírito ele fosse criado quando se criasse o corpo, e quando o corpo morresse, ou ele fosse destruído, como muitos acreditam, que não sobra nada, ou como muitos acreditam, que vai para o céu ou vai para o inferno, aí os laços de família poderiam se romper, porque nem todos, segundo essa crença, iam para o céu, nem todos iam para o inferno. Então havia uma maneira de separar a família. Agora, com a reencarnação, Kardec nos conta, não só Kardec, mas nas obras subsidiárias, que os espíritos, eles têm o parentesco espiritual também, e que geralmente a gente reencarna no mesmo grupo familiar. Ou quando isso não acontece, quando se tem que
viver uma experiência longe desse grupo, quando retorna está todo mundo esperando, como se a gente estivesse voltando de uma viagem. Então esses laços não se rompem nunca mais. Kardec ainda comenta: o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilize-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objetos da sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra a diversos títulos, talvez sobre o mesmo título. Então, uma hora pode ser pai, ou pode ser pai 2 vezes, pode ser filho, pode ser esposo, pode ser irmão. Na espiritualidade, no plano espiritual, na verdade, nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Aqui São Luís fala também que, se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente. Aqui, São Luís está nos dizendo quais que são os limites da encarnação. Quanto que você encarna? Até quando você vai reencarnar? Então ele fala o seguinte: a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o espírito, ou seja, o nosso corpo físico. Materialmente, esse envoltório diminui à proporção que o espírito purifica. Então, à medida que a gente vai evoluindo e que vai purificando, o nosso corpo vai melhorando. Aqui na Terra, o nosso corpo ainda é muito grosseiro e a gente sofre muitas vicissitudes. Nascer é uma vicissitude, ficar doente é uma vicissitude, morrer é uma vicissitude. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos para mundos melhores, esse corpo vai melhorando, já não vai ter tanta necessidade de ficar doente, as doenças já vão desaparecendo ou já nem existem mais. Em planetas muito superiores mesmo, o corpo físico é praticamente confundido com o perispírito, São Luís fala aqui. E nos mundos celestes mesmo, nos mundos bem superiores mesmo, nem há necessidade de corpo físico e talvez nem de perispírito. São Luís também nos dá uma mensagem aqui sobre a necessidade da reencarnação. Aí Kardec pergunta para São Luís: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí São Luís responde para Kardec: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para os seus filhos. Então ele fala aqui também, que a gente já estudou isso e a gente já sabe, que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Então ele não cria
não criou nenhum ser privilegiado. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. E aí a gente vem para a carne, a gente reencarna. No princípio, ele, nas primeiras ou na primeira encarnação, a gente recebe o livre-arbítrio. Deus nos dá total liberdade. E aí, dependendo de como nós utilizamos esse livre-arbítrio, é que vão ser as nossas próximas reencarnações. A reencarnação é necessária para que nós desenvolvamos a nossa parte intelectual, porque nós já comentamos aqui que nós vamos ter que aprender tudo. Todas as ciências, todas as artes, nós vamos desenvolver tudo. E é na carne que a gente estagia e utilizando o nosso livre-arbítrio, nós podemos percorrer esse caminho mais rápido ou mais lento. Nós temos o livre-arbítrio, mas ele é monitorado. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. E como Deus é justo, é como se nós estivéssemos matriculados numa escola. Nós não fizemos coisas boas, nós não vamos passar de ano. Vamos retornar para aprender tudo novamente. Mas vamos retornando também e as nossas existências vão se tornando cada vez, dependendo do bom uso do nosso livre-arbítrio, mais facilitadas até chegarmos a espíritos puros. Aí, São Luís comenta aqui, que porque aí perguntou se era um castigo, né? Se a gente deve sofrer. Para a gente desenvolver a nossa parte intelectual e parte moral, não. Mas quando a gente faz um mau uso do livre-arbítrio e não melhora, estamos sempre nos mesmos vícios, cometendo sempre os mesmos erros, aí sim, aí a reencarnação passa a ser considerada um castigo, porque aí a gente vai demorando cada vez mais e aí a gente vai estar sempre sofrendo aquilo que a gente fez alguém sofrer. São Luís faz uma comparação que até eu citei como se a gente estivesse numa escola, uma comparação vulgar para se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim e não um castigo que o inflige. Para falar que a reencarnação, nesse caso, não é um castigo, comparando com um estudante que vai lá e que ele estuda e que ele se esforça para poder chegar, atingir o seu objetivo. Isso não é um castigo. Se ele é esforçado, ele vai mais rápido, ele abrevia o caminho, no qual então menos espinhos ele encontra. Agora outro tanto não sucede àquele a quem negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Aquele que é reprovado, que não se esforça, que aí ele tem que repetir o ano, repetir a série, aí já é um castigo. Aí assim acontece com o homem na terra. Olha a comparação legal que São Luís faz. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se haja largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheias de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário,
trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Uma coisa importante para a gente falar aqui, que é esse nosso trabalho de nos melhorarmos e de enxergarmos no próximo o nosso irmão. É esse o trabalho que nós temos que fazer. E quanto mais rápido a gente fizer, menos sofrimento nós vamos ter, mais encarnações com menos dores, mais encarnações mais leves. A gente observa muito, vamos ver nossa cidade, nós somos todos irmãos, todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. E nós estamos vivendo um período em que está tendo muita desavença, e as pessoas precisam saber disso. Que nós não temos que brigar com o outro, que nós temos que amar o outro. Que quem determina tudo é Deus. Quem governa é Deus. Nós somos apenas os instrumentos dele. Quem coloca os governantes, quem coloca as pessoas para dirigirem qualquer setor, tanto na vida pública quanto na vida privada, é Deus. Deus não faz nada sem planejamento. E nós teimamos em achar que somos nós que resolvemos, que nós somos melhores que os outros, que o outro é cheio de defeito. Quem está cuidando de tudo é Deus. E Ele ama a todos de maneira igual. E Ele quer, o que Ele quer é que nós enxerguemos isso, que nós enxerguemos no outro o nosso irmão. E o que vai fazer com essa rebeldia que nós ficamos? Ficamos achando que o outro, enxergando os defeitos do outro e falando nos defeitos do outro. Deus, na próxima encarnação, nos muda de lado, nos coloca como irmãos, querendo ou não querendo, nós vamos aprender a amar aquele que nós achamos que é nosso inimigo. Quem está no controle de tudo é Deus. E o mecanismo que Ele usa, um mecanismo sensacional para fazer a sua justiça, para nos fazer progredir, para nos fazer entender que é Ele o Ser Supremo, que é Ele o condutor das nossas vidas e que nós somos todos irmãos, é a reencarnação. É a reencarnação. Esse é um conhecimento que deve ser compartilhado, para que nós abramos nossos olhos, para que nós amemos a Deus e para que, como São Luís diz aqui no finalzinho, que a lei natural, que é a lei de Deus, ela tem uma base espiritual que são os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Nós devemos ser solidários, fraternos e saber que nós somos todos iguais. Que Jesus abençoe, que as suas vidas sejam iluminadas, que Deus os ampare e abençoe hoje. Sim.